Agora, Marcelo, uma coisa que eu acho que é legal, assim, todos os investidores gostam de entender como que os preços se movimentam, qual que é a tal da curva de valorização. Explica um pouquinho para a gente qual que é a lógica que vocês utilizam como incorporador, tentando dar uma visão para o nosso ouvinte aqui. Como é que você pensa do outro lado, né? Como que a curva de preço de um imóvel se comporta durante o período de lançamento, quando é que sobe, quando que não sobe. Acho que tem um pouquinho de correção de NCC, tem um pouco de estratégia mercadológica, né? Fala um pouquinho para a gente como é que vocês pensam isso, por favor. Bacana. Eu acho que essa lógica da curva de preço, ela parte de um outro ponto, na verdade, que é a relação da incorporadora com o banco, né? E é importante falar sobre isso, porque eu acho que isso também transparece uma segurança a mais para o comprador ou investidor. A gente diz que uma obra com garantia de entrega é uma obra com placa de banco na porta da obra. Por que eu falo isso? Nós da CMO buscamos financiamento à produção com diversos bancos para financiar a produção da obra, né, a construção da obra. Porque como o cliente paga em torno de 30% somente, né, até a entrega, esses 30% não é suficiente para executar a obra, né? A obra custa muito mais que isso. E normalmente as obras são muito grandes, então são valores muito altos de orçamento. E para a empresa não ser responsável por toda a execução da diferença desse valor do que a gente recebe dos clientes, a gente complementa com recursos do banco. Então o banco, Caixa Econômica, Banco Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, os grandes bancos financiam as obras e a gente busca esse financiamento com eles. Ok, só que não é tão simples e não são todas as empresas que conseguem esse financiamento. É muito difícil conseguir esse financiamento. Afinal de contas, tem um ditado que banco só empresta para quem dá conta de pagar. Então, primeiro ponto, para uma empresa conseguir esse financiamento à produção, que é o chamado financiamento à produção, essa empresa tem que ser muito organizada. Ela tem que ter a contabilidade organizada, ela tem que ser uma empresa boa pagadora, tem que ser uma empresa com credibilidade, que não atrasa obras. Por isso que a gente fala que uma empresa que é confiável é a empresa que tem placa de banco na frente da obra, que significa que o banco olhou todo o histórico daquela empresa e confiou o dinheiro dele naquela empresa. Parte daí. Bom, entendendo que nós buscamos banco para financiamento das nossas obras, e isso significa uma segurança a mais para os clientes, e eu repito aqui que é uma segurança muito grande, porque dentro dos custos que a gente faz com o banco, um deles é um seguro garantia término de obra. Significa que se acontecer qualquer coisa com a empresa vir a quebrar, entrar em falência, o banco vai lá e executa o término da obra e essa obra vai ser entregue. É uma garantia que essa obra vai ser entregue. E falando nisso, uma das outras exigências que o banco pede da gente é venda, é natural. O banco só começa a liberar recursos para a empresa a partir do momento que a obra foi lançada e bem vendida. E eles controlam essa carteira de recebimentos, eles sabem se isso é verdade ou não. Então, dito isso, que o banco exige vendas no lançamento, nós já pensamos que para ser um lançamento de sucesso, a gente tem que ter um volume de vendas que atende pelo menos o mínimo do banco ali na largada. E normalmente o banco pede em torno de 30%, 40%, 50% das vendas nos primeiros meses. Não é exatamente no primeiro mês, mas vamos falar ali, pelo menos nos primeiros 6 meses, a obra tem que atingir um percentual pelo menos uns 30% em vendas. Pensando nós, incorporadores desse lado, que a gente tem que atender esse percentual do banco, normalmente a gente faz uma tabela de vendas com preço mais atrativo no lançamento, pelo menos para atender esses 30% iniciais, né? Então, quem compra primeiro tende a pegar uma tabela de vendas mais baixa, porque normalmente o incorporador está preocupado em atender o percentual do banco. Então, normalmente, as primeiras unidades a serem vendidas costumam vir com preço de lançamento mais baixo, para poder arrancar as vendas. E aí é natural que vai atingindo 30%, 40%, o preço vai subindo. Muitas vezes até esse preço de lançamento abaixo do preço que a gente chama de preço de viabilidade. Eu preciso vender a 7 mil metros quadrados médio. Então vamos lançar a 6.850 para atingir. Aí na hora que passar os 30%, a gente só para 7.200, de forma que um preço médio vai dar os 7 mil que a gente queria, e aí a gente consegue arrancando o preço. Então, por isso que quem compra primeiro, compra muito bem, porque normalmente pega essa tabela de largada. A partir dali, uma preocupação muito grande, e isso eu faço mês a mês, é um cuidado tão grande que eu não delego isso para outra pessoa, normalmente quem faz isso sou eu,
sou diretor comercial, sou sócio da empresa, eu ajusto a tabela mês a mês, repassando pelo menos o INCC para a tabela de venda. Já que o contrato do nosso cliente está sendo corrigido por INCC, eu entendo que a tabela também tem que ser corrigida por INCC para os preços não descasarem. Mas a verdade é muito outra, que a gente costuma, como a gente costuma vender muito bem os lançamentos, eu repasso acima do INCC. Hoje aqui na CMO eu tenho mais ou menos 9 empreendimentos à venda, que são os que eu tenho em construção. Eu tenho uma tabela que eu comparo o que eu corrigi, essas tabelas de venda, desde o lançamento, comparadas com o INCC. O nosso empreendimento pior, vamos falar assim, ele está 20% acima do INCC corrigido. Significa que o meu pior empreendimento em aumento de tabelas subiu 20% acima do INCC desde o lançamento. Eu tenho caso de 50% acima do INCC acumulado daquele empreendimento. Isso prova que todo mês a gente costuma reajustar as tabelas. Claro, um mês ou outro eu posso falhar, mas aí no mês seguinte eu reajusto em dobro. E a gente vai repassando os valores para as unidades que estão em estoque. Tem um outro fator também, que é o mercado. A gente costuma lançar em bairros muito demandados, e aí um concorrente meu lança um empreendimento 6 meses depois de mim, ali perto, o preço dele vem mais alto. Eu falo, opa, se meu concorrente está subindo o preço, eu vou subir também. Isso é o custo de oportunidade, né? É um termo que eu falo que é o custo de reposição. Se o meu concorrente ou a minha viabilidade não me permite construir um empreendimento num terreno do mesmo bairro, com as mesmas características, pelo preço que eu estou vendendo, eu estou vendendo esse empreendimento no bairro X por 7.500. É o meu preço médio de tabela. Tem unidade de 7.200, 7.300, mas temos de 7.800, tá? A média está dando 7.500. Se eu fosse comprar um terreno hoje, nesse mesmo bairro, construir um prédio igual, eu faço esse estudo com frequência, fosse fazer o mesmo prédio no terreno do lado, eu conseguiria viabilizar esse empreendimento pelo preço que eu estou vendendo hoje? Se eu vendesse pelos mesmos 7.500 o metro quadrado, eu conseguiria lançar? Não, eu teria que lançar 8.000. Então significa que o meu custo de reposição está mais alto do que o meu preço de venda. Tem alguma coisa errada. Então significa que eu tenho que subir meu preço. Os 7.500 que eu estou vendendo está barato. Porque se eu tiver que comprar um novo terreno, ele teria que ser 8.000. Então o preço correto é 8.000. Então eu vou tendo esse cuidado de repor preço na minha oferta, né? O termo correto não é estoque, é oferta, nas minhas unidades à venda, de acordo com o meu INCC acumulado desse empreendimento e também de acordo com o meu custo de reposição. Porque é muito complicado comprar um terreno, aprovar um projeto, fazer o lançamento. Então, se eu não estou conseguindo repor o meu empreendimento com novos lançamentos, é melhor eu subir o preço do que eu tenho à venda e ficar com esse. Porque os meus concorrentes também vão ter essa dificuldade, né? Então, a gente tem esse cuidado de estar sempre subindo o preço de acordo com o mercado e de acordo com a nossa realidade de venda, enfim, por aí vai, né?